E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Questão 19 da prova do SAEP 2022, que é uma questão que a gente vai trabalhar um descritor muito importante, que é o descritor que fala de relações trigonométricas ou razões trigonométricas do triângulo retângulo, tá? Então, é um descritor que vai sempre ser cobrado na tua prova do SAEP, tá? Então, pode estudar esse descritor, pode resolver muitas questões desse tópico que você tenha certeza vai aparecer questão nesse ano desse descritor, tá bom? Questão 19 fala assim, ó, os operários de uma construção irão instalar uma tábua entre dois patamares para a utilizarem como rampa de transporte de materiais. No desenho abaixo, está representada a distância entre esses patamares, bem como a disposição e a inclinação com que essa tábua será instalada, tá? Então, você tem aqui uma distância de 4 metros horizontal e essa tábua, ela está inclinada 15 graus com a horizontal, tá? De acordo com essas informações, aproximadamente qual deverá ser a extensão em metros dessa tábua. Então, vamos pensar que ele dá essa distância aqui horizontal, ele me dá esse ângulo de 15 graus e quer saber o comprimento dessa tábua, tá? Então, o problema se resume a uma aplicação do cosseno, né? O que é o cosseno, tá? Para que você que já estudou aí o triângulo retângulo e as relações trigonométricas no triângulo retângulo, tá? Você sabe que o cosseno é a relação entre a medida do cateto adjacente, ou seja, o cateto está vizinho ao ângulo, e a hipotenusa, que é essa medida maior do meu triângulo, e que, por sinal, ela está sempre de frente para o ângulo reto, o ângulo de 90 graus, tá? Então, aqui eu tenho o cateto adjacente e eu quero encontrar a hipotenusa. Então, se eu tenho o cateto adjacente para relacionar com a hipotenusa, essa relação é o que a gente chama de cosseno. No caso aqui, a gente vai usar o ângulo que ele me informou, ou seja, nós vamos usar o cosseno de 15 graus, tá? Por tabela, no lugar desse cosseno de 15 graus, vou colocar o valor 0,97, que foi dado aqui. O meu cateto adjacente, ou seja, o meu cateto que está ao lado do ângulo é 4 metros, e a hipotenusa é o valor que eu quero descobrir, e, portanto, será o meu x, tá? Ou t, tá? Vou chamar aqui de t, para você lembrar que é o tamanho da tábua, tá? Então, você vai ter que o cosseno de 15 graus é a medida do cateto adjacente, 4 metros, dividido pelo tamanho da tábua, que é t, tá bom? Por tabela, ó, por informação da tabela do problema, no lugar do cosseno de 15 graus, vou colocar 0,97. Foi essa informação que ele me deu aqui, tá? Então, 0,97 vai ser igual a 4 dividido por t. Esse t aqui, ó, ele está dividindo, então ele passa para o outro lado multiplicando, tá? Ó, esse t está dividindo o 4, né? Então ele passa para o outro lado multiplicando. E o 0,97 está multiplicando o t, passa para o outro lado dividindo, tá? Então eu vou ter 4 dividido por 0,97. Para ficar mais fácil essa divisão, posso colocar duas casas aqui embaixo, duas casas em cima. Ou seja, como eu não tenho casas aqui para andar, eu vou completar com zeros. Então, vai andar duas casas aqui em cima e vai andar duas casas aqui embaixo. Tá? Então, 4 dividido por 0,97 é a mesma coisa que 400 dividido por 97, que vai dar um pouquinho a mais do que 4, né? Porque se a gente for pensar direitinho, 400 dividido por 100 dá 4. Mas como eu estou dividindo por 97, como eu estou dividindo por um número um pouquinho menor, esse resultado vai dar um pouquinho a mais do que 4, tá? Você já deveria presumir que esse resultado é próximo de 4, um pouquinho maior. Então, já dá para ver que a resposta vai dar 4,12 metros e que, portanto, a tua resposta está aqui, ó, na alternativa C,
de casa, tá? Então, um descritor super importante, tá? Relações ou razões trigonométricas no triângulo retângulo, você precisa estudar e você precisa lembrar todas essas relações, tá? Lembrar que a medida do cateto adjacente é a medida do cateto que está ao lado do ângulo fornecido, o cateto oposto é o cateto que está de frente para o ângulo fornecido, e a hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo, ou seja, está sempre de frente para 90 graus. Tá? Seno é a relação entre o cateto oposto e a hipotenusa. Cosseno, como fizemos aqui, é a relação entre o cateto adjacente e a hipotenusa. E a tangente é a relação entre os dois catetos, na ordem, o oposto e depois o adjacente, tá? Então, dica dada, espero que vocês aproveitem, tá? Se gostou da dica, deixa aí o like, tá? Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve e compartilha esse vídeo com os colegas de vocês, tá bom? Então, mais uma questãozinha aí resolvida, uma questão simples, uma questão tranquila, mas uma questão super útil para você estar se preparando aí para o SAEP, tá bom? Então, um abraço, até a próxima e eu fui!